Fala pessoal, beleza? Vamos lá? Professor Edilson aqui de novo. Vamos falar um pouquinho sobre cromossomos, sobre intérfase, vamos falar um pouquinho sobre cromatina, né? A diferença entre cromatina e cromossomo, as fases da intérfase, G1, S, G2, certo? Os tipos de meiose 1, meiose 2, né? Onde que ocorre cada uma das etapas, né? Por que que uma é reducional, por que que outra é equacional, beleza? Jogo rápido aqui então. Bora lá? Bom, gente, nós temos aqui uma célula e como você está vendo aqui, né, na própria imagem, essa célula aqui é uma célula eucarionte, né? Por que que ela é eucarionte? Só para lembrar, pelo simples fato dela apresentar essa membrana que vocês estão vendo aqui, né, que protege o material genético, conhecido como carioteca. Se tem carioteca é eucarionte, se não tem, né, nós já sabemos, é procarionte, como é o caso das bactérias que são procariontes. Legal? Agora, uma coisa bem interessante que a gente tem que tomar cuidado, tá? É quando a gente usa essa palavra núcleo, tá? Núcleo, o que que é núcleo? Núcleo é a associação da carioteca, certo? Tá aqui, da carioteca, mais o DNA. Quando a carioteca está associada com o DNA, nós temos o chamado núcleo celular, beleza? Então, por exemplo, quando eu pego uma célula da pele, uma célula epitelial, uma célula da boca, né, uma célula bucal, não importa, essas nossas células ela tem núcleo, pelo fato de ter carioteca associado com DNA. Carioteca com DNA vai formar aquilo que nós chamamos de núcleo celular. O núcleo ele é o centro de comando da célula. E é importante lembrar que é exatamente do núcleo que você vai encontrar o famoso material genético, não é isso? O cromossomo é rico em proteínas conhecidas como estonas, mais o material genético, que no caso é o DNA. Então, essa estrutura, né, conhecida como cromossomo, que tem o DNA e a cromatina, são encontradas exatamente no interior do núcleo celular. Bom, nós somos humanos. Humanos apresentam 46 cromossomos em cada célula do nosso corpo, certo? Do seu corpo. 46 cromossomos. É claro que existem células, por exemplo, que eu não vou contar essa quantidade. Eu vou pegar, por exemplo, aí o espermatozoide, ele apresenta 23 cromossomos. Eu vou pegar o óvulo, ele apresenta 23 cromossomos, certo? Então, agora uma hemácia já não tem, né, nem 46, muito menos 23. Hemácia, por exemplo, nessa imagem aqui você está vendo uma hemácia, a hemácia ela é totalmente anucleada, ela não tem núcleo. Então você não vai encontrar, né, cromossomos do interior de uma hemácia, por exemplo. Então eu tenho célula que é nucleada e tenho célula que é anucleada, como é o caso das hemácias, também conhecidos como glóbulos vermelhos. Beleza? Agora, gente, o núcleo celular, né, ele é muito responsável pela parte de reprodução também da célula. Quando você vai estudar mitose, quando você vai estudar meiose, tudo vai começar os eventos exatamente nessa região central, que nós conhecemos como núcleo. Para uma célula poder se dividir, seja ela mitose, seja ela meiose, não interessa, tá? Até vou colocar uma imagem aqui para você entender que da meiose, né, para você ter uma noção. Não importa se é mitose ou meiose, você vai ter um tempo de duração para que isso aconteça, certo? Por exemplo, para que uma célula possa se dividir, primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que ter um preparo para isso. E esse preparo, olha lá, ó, é o que a gente chama do quê? De intérfase. A intérfase é exatamente um período que antecede a mitose, ou então antecede a meiose, não importa. Esse período conhecido como intérfase é o momento que a célula está duplicando o seu DNA e está produzindo uma grande quantidade de proteínas. E o interessante é que a intérfase ela leva aproximadamente 23 horas. É claro que isso não é uma regra geral, mas é um valor aproximado. A intérfase leva mais ou menos 23 horas, e se eu pegar a mitose depois que vai ocorrer a divisão, é mais ou menos uma hora. Então, para que uma célula possa se preparar para dividir e se divide formando duas no final, ou seja, de uma célula forma duas no final na mitose, ao todo, considerando a intérfase mais a mitose, há uma duração média de 24 horas. 23 horas na intérfase e uma hora na mitose aproximadamente, certo? A meiose vai demorar um pouco mais, é claro, certo? Devido à meiose que apresenta a meiose 1, né, e meiose 2. Agora, é interessante que quando você estuda intérfase, isso é muito importante para quem não se lembra, tá? A intérfase, olha lá, ó, ela é dividida em três etapas. Existe uma etapa chamada de G1, existe uma etapa chamada de S e existe uma etapa chamada de G2. G vem da abreviação da palavra gap, certo? Que quer dizer intervalo. Então eu tenho gap 1, G1, gap 2, G2. E tem S, que é a abreviação da palavra síntese, que significa produção. Então vamos lá. A intérfase, como eu falei para você, ela leva aproximadamente 23 horas. Durante essas 23 horas, vamos ter exatamente essas três etapas: G1, S e G2. A etapa mais importante de todas é essa etapa conhecida como S, porque é exatamente nessa etapa que ocorre quem? Vamos recordar aqui, ó, ocorre a famosa
duplicação do DNA. O DNA ali tem que duplicar. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada aqui nessa célula inicial. Vamos supor que eu tenho aqui 2 cromossomos simples, tá? Hipoteticamente falando. 2 cromossomos simples e cada cromossomo tem sua molécula de DNA. 2 cromossomos, 2 moléculas de DNA. Então, a célula vai passar pela intérfase primeiro. Ela vai passar pela fase chamada G1, que antecede a duplicação do DNA e produz muita proteína. Vai passar pela etapa S, que vai ocorrer a duplicação do DNA e ainda com muita produção de proteína. E vai finalizar na G2, em que você vai ter pouca produção de proteína. Então, nessa fase S, que ocorre a duplicação do DNA, é exatamente o que vai acontecer de mais importante na intérfase. Ou seja, você pode ver que eu desenhei aqui 2 cromossomos simples, certo? Então, o que acontece? O DNA ele vai duplicar. Olha lá, ele duplica. Aí eu passo a ter 2 cromossomos, certo? Duplicados. Só para você entender. Esse aqui é um cromossomo simples com um DNA, e aí ele duplica e passa para um cromossomo ainda. Só que agora eu falo cromossomo duplicado, com 2 DNAs. Cada bracinho desse que você está vendo do lado, ele tem a sua DNA, seu DNA. Então eu tenho aqui um DNA, de repente ele passa para lá, estou dando uma reforçada aqui, ó, 2 DNAs. Então, a primeira etapa que ocorre você chama de intérfase, que é quando os cromossomos simples duplicam o seu DNA. Nesse caso do meu desenho aqui, como você está vendo, aí vai acontecer a meiose normal, né? Cada cromossomo vai ser distribuído, né, pela anáfase, olha lá, ó, para cada célula, aí são formadas 2, e aí essas 2 aqui, novamente, o DNA se fragmenta. Aí vem um DNA para cá, vem outro para cá, vem outro para cá e vem outro para cá. Você começa com uma célula diploide e termina com 4 células haploides. Só para lembrar, diploide, a primeira lá em cima que tem o dobro de DNAs, não é isso? Cromossomos também. E ali embaixo, 4 células haploides, que tem a metade do DNA. Nesse caso, o desenho que eu fiz aqui não foi o desenho de humano, claro, de células humanas. Pode ver que lá em cima, né, você tem 2 cromossomozinhos. E aí termina cada célula apenas com um cromossomozinho. É exatamente assim que ocorre na meiose. Você sempre vai terminar espermatozoide, formação de espermatozoides ou formação de óvulos, ou seja, gametas no final da meiose é sempre pela metade. Se eu tenho uma célula que começa com 40 cromossomos, vai formar espermatozoides com 20, gametas com 20. Se eu tenho uma célula com 30, vai formar gametas com 15. No nosso caso, a gente tem 46 cromossomos, então vai formar gametas com 23. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Então eu quero só que você foque que aqui nós temos 3 etapas, G1, S e G2, certo? Edilson, quer dizer que nossas células estão sempre se preparando para dividir? Sim, a grande parte do tempo, a grande maioria das nossas células realizam isso. Porém, existem algumas células que não estão em processo de divisão celular, como é o caso do neurônio, como é o caso de uma célula muscular. Se você pegar um neurônio, por exemplo, tá? Você não fala que ele está em G1, você não fala que ele está em S, você não fala que ele está em G2. Você diz que ele está em G0, certo? Ele está exatamente numa etapa totalmente em repouso. Então, o neurônio, ele não tem a capacidade de divisão celular. Então, ele vai estar totalmente em repouso e em uma etapa conhecida como G0, certo? Agora, se eu pegar uma célula da pele, a nossa célula da pele, ela está em G1. G1, ela passa para S, ela passa para G2, depois ela começa a se dividir e pronto, e acaba formando novas células. Já o neurônio, não. Neurônio, ou uma célula muscular, são células que não têm capacidade de divisão celular, principalmente o neurônio. Então, nesse caso, essa é a etapa que ele se encontra. G0. É uma etapa que fica dentro do G1, porém, ela não vai fazer divisão. Cuidado com esse pequeno detalhe, beleza? Então, galera, aqui eu tenho um desenho de uma célula, como vocês estão vendo, né? Essa aqui é a famosa membrana plasmática. Para quem já estudou deve lembrar que a membrana ela é uma barreira. Ela controla aquilo que entra na célula e exatamente aquilo que sai da célula. Isso é chamado de permeabilidade seletiva. Ela tem uma membraninha, como vocês estão vendo aqui. Essa membraninha que protege o DNA é a famosa carioteca. Ok, legal. Certo? Essa aqui é a parte líquida da célula que a gente chama de hialoplasma. Ou você também pode chamar de citosol. É um outro nome que você pode dar. É a parte líquida. Se eu estiver falando a palavra citoplasma, aí eu estou envolvendo a parte líquida mais as organelas. Se eu pegar, por exemplo, a organela aqui, uma mitocôndria. A mitocôndria é uma organela. Ribossomo é uma organela, certo? Retículo endoplasmático liso é outra organela. Se eu pegar, então, uma parte líquida, hialoplasma, mais as organelas, aí eu vou ter o citoplasma. Fechou? Se eu usar apenas a palavra hialoplasma, aí eu já estou falando em quê? Em parte líquida da célula.
Bom, gente, essa célula é uma célula eucarionte, ela tem carioteca, como você está vendo, certo? Pode ser um animal, pode ser um vegetal, pode ser. Vegetal não vai ser porque não tem parede celular. No caso, é um animal o desenho. Mas eucarionte, pode ser animal, pode ser planta, pode ser fungo, pode ser alga, pode ser protozoário. Só não vai ser bactéria e nem cianobactéria, porque elas não possuem carioteca. Legal? Bom, o núcleo celular, então, ele é responsável pelo comando das atividades celulares. E olha só que interessante. Você percebe que ela tem uns porozinhos. Vocês estão vendo? Esses porozinhos, eles permitem, né, a entrada de nutrientes dentro do núcleo e a saída de nutrientes, né, para o citoplasma, do núcleo para o citoplasma. Então, esses porozinhos da carioteca, eles permitem tanto a entrada quanto a saída de substância dentro do núcleo da célula. E é muito interessante, né? Às vezes acontece exatamente o seguinte. A gente tem aqui uma molécula de DNA, certo? Essa molécula de DNA, ela fica dentro do núcleo da célula, ok? Aí o que que ela faz? Ela produz uma molécula de RNA mensageiro, certo? Então esse aqui é um RNA mensageiro, tudo dentro do núcleo. E aí o que acontece? Aí esse RNA sai. Ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. Quando esse RNA ele chega aqui no citoplasma, olha o que que ele faz? Ele encontra uma organelazinha famosa. Você lembra dela? Estou até aumentando o tamanho dela, porque na verdade são vários pontinhos, né? São vários corpúsculos microscópicos, chamados de ribossomos. Eu só aumentei um pouquinho o tamanho para te mostrar o seguinte. Vou até mudar aqui a... Deixa eu ver se eu faço essa alteração para vocês. Vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Então eu vou pintar aqui de azulzinho. Esse aqui é o RNA, pode ser? Então esse RNA, ele foi produzido a partir de um DNA, aqui ó, esse é um DNA, e aí ele produziu um RNA mensageiro que está no núcleo, e esse RNA vai sair do núcleo e vai para onde? Para o citoplasma. Quando o RNA for para o citoplasma, ele vai encontrar um ribossomo e vai se prender ao ribossomo. Pronto, até coloquei uma fitinha azul para ficar mais fácil para você. Quando ele se fixa no RNA, nos ribossomos, ou RNA mensageiro, certo? É feito várias leituras para que se possa produzir moléculas de proteína. Então, uma coisa que eu não posso esquecer. Primeiro, o DNA produziu quem? Um RNA mensageiro, não foi? A gente chama isso de, para quem não se lembra, transcrição. Edilson, onde é que ocorre a transcrição? A transcrição ocorre no núcleo. Depois, o RNA mensageiro sai do núcleo e vai para o citoplasma. Quando ele vai no citoplasma, ele vai se unir aos ribossomos e vai formar moléculas de proteínas, que são várias, né? Várias moléculas de proteína a gente tem no corpo. A mais importante, a mais abundante, vamos dizer assim, é o colágeno. E tem outras. Colágeno, queratina, melanina, certo? Elastina, imunoglobulinas, tá? São todos exemplos de proteínas. Então, o RNA mensageiro lá no citoplasma vai produzir proteínas. Esse processo ele é conhecido como tradução. Então vamos com calma. O DNA forma o RNA mensageiro. Nome disso, transcrição. Essa transcrição, ela ocorre aonde? No núcleo celular. Não posso esquecer disso. Já o RNA mensageiro para formar proteínas, o processo é conhecido como tradução, isso ocorre no citoplasma. Então, e agora? O que vai acontecer? Bom, galera, depois que as proteínas foram produzidas e foram liberadas no citoplasma, tem várias situações. Essa proteína pode ficar ali no citoplasma, sendo utilizada para algum, né, determinado metabolismo da célula, ou então essas proteínas podem ser secretadas, ser jogadas para fora da célula, né, eliminadas para fora da célula, o que acontece com os hormônios, por exemplo, certo? Que são proteicos, a grande maioria, e vai agir em alguma localidade. Ou então, essas próprias proteínas que estão aqui, né, no citoplasma podem entrar no núcleo e ser utilizado para algum fim, né, metabólico da própria célula. Então, o sentido pode ser do núcleo para o citoplasma ou pode ser do citoplasma para o núcleo, né, o movimento dessas proteínas. Beleza? Só para a gente fazer um parâmetro legal aqui para vocês. Bom, vamos lá. Uma coisa bem interessante também, que eu estava até falando agora para vocês, sobre a intérfase. A intérfase, como você sabe, são 3 etapas, G1, S e G2. Quando a célula está na intérfase, a gente não usa o termo cromossomo, a gente usa o termo cromatina, certo? Por que cromatina? O que é cromatina? Cromatina é um filamento de DNA. Cromossomo também é formado por um filamento de DNA. Cromatina e cromossomo são formados da mesma estrutura, porém elas são encontrados em estágios diferentes. Então, por exemplo, você está olhando aqui uma imagem de uma cromatina. E essa cromatina, como você está vendo, olha lá, ó,
ela tem uma parte enovelada, tá vendo aqui? Uma parte toda enovelada, que a gente chama de heterocromatina, certo? Que é, na verdade, um filamento de DNA, olha lá, ó, condensado, tá aqui, condensado. E temos um fio, tá, totalmente desenrolado. A gente não usa esse termo desenrolado, a gente usa o termo descondensado. Essa região ela é chamada de eucromatina. Então, essa é uma área descondensada. Beleza, então. Agora, olha só como é interessante. Como a heterocromatina ela é totalmente condensada, certo? Ela não consegue atuar no processo de produção de proteínas. Então, você diz que ela é um segmento de DNA completamente inativo. Ele está condensado, porém ele é inativo. Agora, a eucromatina, pelo fato dela estar descondensada, ela atua diretamente no processo proteico. Então, você fala que é uma parte da cromatina ativa, certo? Bom, então vamos com bastante calma. Que nome que eu dou para toda essa imagem? Cromatina, certo? Então, a cromatina, ela, na verdade, é um filamento de DNA encontrado aonde? Na intérfase. Você vai encontrar na intérfase. Lembrando que a intérfase tem 3 etapas, G1, S e G2, certo? E tem aquela célula que não se divide, que está em estado G0, tá lembrado? Que é o caso do neurônio, por exemplo. Então, esse período conhecido como intérfase é onde você vai encontrar a cromatina. Então, a cromatina está, na sua grande parte, toda desenrolada. Não, não é desenrolada. Qual é o termo? Descondensada. Não é 100% descondensada e nem 100% condensada. A maior parte está descondensada. E essa região chama-se eucromatina. Beleza? Bom, vamos lá. E aqui agora eu tenho um cromossomo. Você percebeu que o cromossomo está totalmente novelado? Totalmente novelado? Então aí é que está o detalhe. Volta lá. Cromatina encontrada na intérfase. Cromossomo encontrado durante a divisão celular. Ô, Deus, mas qual divisão celular você está falando? Divisão celular. As duas. Encontrado na mitose e também encontrado na meiose. Então, quando a célula estiver se dividindo, seja ela na mitose ou seja ela na meiose, você vai encontrar o estado, né, físico do DNA, a forma física do DNA totalmente novelada. Aí eu dou o nome de cromossomo. Beleza? Então vamos de novo. Cromatina e cromossomo são as mesmas estruturas, porém em estágios diferentes. A cromatina, né, é um filamento quase totalmente descondensada, chamada de cromatina encontrada na intérfase, e o cromossomo ele está totalmente novelado, condensado, ele é encontrado durante a divisão celular. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho um desenho de um cromossomo e é bem interessante. Você olha aqui e fala, pô, Deus, mas aqui tem um formato de X, aqui já não tem. Bom, gente, vamos só lembrar. Tem 2 possibilidades, né? Eu posso ter um cromossomo apenas, aqui, ó, como eu estou fazendo um desenho aqui para você, certo? Totalmente novelado, tem uma região central chamada de centrômero, como aqui também tem um centrômero. Aqui a gente tem um cromossomo, porque ele está totalmente novelado, ok, ele está durante a divisão celular. Aqui nós também temos um cromossomo. Poxa, mas são diferentes. Calma. Esse primeiro cromossomo, ele é único, então eu chamo ele de cromossomo simples. Esse outro com formato de X também é um cromossomo, mas eu digo que ele é um cromossomo duplicado, certo? O primeiro, você tem um filamento de DNA só. O segundo, você tem 2. Cada cromátidezinha, né? Cada região dessa é uma cromátide. Há uma cromátide, 2 cromátides. Cada cromátide dessa você vai ter um DNAzinho. Então, na primeira, um cromossomo simples com um DNA. Segundo desenho, forma de X, um cromossomo duplicado com 2 DNAs, geneticamente iguais. O DNA aqui que eu vou chamar de 1 é exatamente igual ao DNA que eu vou ter na cromátide 2, idênticos. Bom, gente, aqui a gente tem um cromossomo. Fala para mim, aí ó, né, antes de eu dizer, você já olhou, já bateu o olho e já sabe qual é esse cromossomo que eu desenhei, não foi? Ele é um cromossomo simples. Ele tem uma esferinha para poder, durante a divisão celular, se prender no fio da célula chamado fuso mitótico, você lembra? Então você tem aqui uma célula que vai dividir, você tem os centríolos nas extremidades, o áster, que é um conjunto, né, de tubos. Aí você tem aqueles fios conhecidos como fuso mitótico. Se eu pegar agora, vou até mudar a cor aqui para você, né, e desenhar um cromossomo para se prender nesse fio, nesse fuso mitótico, vou até colocar em forma de X, porque ele está duplicado, ele tem uma esferinha no meio. Essa esferinha no meio é exatamente essa, que a gente chama de centrômero. E o centrômero é uma região que se prende no fuso mitótico, faz com que o cromossomo fique preso no fuso mitótico na hora da divisão celular. O cromossomo ele tem
o centrômero, ele tem uma região, né, conhecida como um braço, na parte acima do centrômero, como também tem outro na parte inferior, que é braço, tá? Aqui nós temos uma estrutura conhecida como satélite. Quem já estudou bastante, né, deve lembrar, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma imagem para você, tá? Vamos pegar aqui, ó, olha lá. Não, vamos pegar essa imagem aqui. Deixa eu ver se essa fica legal. Vamos pegar essa aqui mesmo. Olha a primeira aqui. Quando você desenha o núcleo, aqui no núcleo nós temos uma organela toda enovelada. Aí, ó, fiz um desenho para você. Essa organela toda enovelada, a gente chama de nucleolo. Não é núcleo, é nucleolo. Qual é a finalidade do nucleolo? Produzir os ribossomos, certo? Tanto que às vezes eu falo, né? Se você remover o nucleolo de uma célula, sem nucleolo, não vai ter ribossomo. Se não tiver por ribossomo, não vai ter síntese de proteína. Se não tiver proteína, a célula morre. Então, olha lá, ó. O nucleolo, quem forma o nucleolo? Quem forma o nucleolo é exatamente essa esferinha que eu estou pintando aqui para você. Olha lá, ó, chamada de satélite. Peguei alguns livros, né, que não falam em satélite, eles usam esse termo aqui, ó, zona sat, certo? Satélite ou zona sat, não importa. Qual é a finalidade do satélite ou zona sat? Aqui tem um estrangulamento, ó, tá vendo? Ele vai estrangulando, 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 estrangulando e pô, quando ele estrangula, o satélite se solta. O satélite, né, quando ele se solta, ele vai dar origem exatamente àquela organela que eu acabei de desenhar ali atrás para você, chamada de nucleolo. Então, o nucleolo, que é a estrutura que produz ribossomos, ele é originado exatamente dessa esferinha circular que você está vendo aqui, esféricazinha, né, conhecida como satélite ou zona sat. Da outra extremidade, olha lá, ó, muito, muito importante, você tem o chamado telômero. O telômero é uma extremidade do neurônio que produz uma enzima famosa, certo? Ele produz uma enzima chamada, olha o nome dela, telomerase. Esse é o nome dela, telomerase. Para que serve essa enzima? Essa enzima, lembra que eu te mostrei aqui atrás o DNA, que ele está todo enovelado, né? Dando esse aspecto aqui, todo condensado? Certo. Quando o DNA faz isso, tá? Ele vai agrupando proteínas no seu cérebro, até para manter a estrutura do DNA, certo? Agora, olha lá, essa enzima chamada telomerase, presta atenção, essa enzima chamada telomerase, ela mantém a integridade do DNA, porque o DNA é um fio, certo? E ele está todo enovelado. Cada vez que a célula se divide, ocorre um grande risco desses DNA, né, sofrer fragmentos e a célula perder partes do DNA. Isso é um problema, porque se a célula perde parte do DNA, isso implica em quê? Em morte celular. A célula pode morrer. Então, para evitar que o DNA se perca, né, se fragmente, essa telomerase, que é uma enzima produzida pelo telômero, é ela quem vai fazer manter a integridade do DNA. Então, toda vez que a célula vai se dividindo, a telomerase mantém a integridade. E é bem interessante, a gente vai envelhecendo e as células vão se dividindo e tal. Com o passar dos anos, os telômeros vão diminuindo de tamanho. Se os telômeros diminuem de tamanho, automaticamente ocorre uma menor produção de telomerase. Isso faz com que os nossos DNAs comecem a perder fragmentos e acelera o processo, né, de morte celular. Então, a parte de regulação do envelhecimento tem a ver com a extremidade do cromossomo chamado de telômero, certo? Então, muitos estudos hoje que existem são exatamente para tentar retardar o envelhecimento. Os estudos são focados nessa extremidade, conhecida como telômero. Beleza? Bom, gente, aqui temos uma hemácia, né? Já tinha mostrado isso para vocês, ok? Aqui nós temos uma divisão celular. E só para lembrar, se eu tenho uma célula, fica olhando que massa, ó. E aí ela vai se dividir e formar duas apenas, aí eu já não falo mais em meiose. Aí eu estou falando de mitose. Então, por exemplo, só para você entender uma jogada. Eu tenho aqui uma célula com um cromossomo, ele primeiro duplica e aí ocorre a separação das cromátides. Essa primeira etapa a gente chama de intérfase. Lembra que eu te falei ali atrás? A intérfase leva aproximadamente 23 horas. Eu disse aproximadamente 23 horas. E essa aqui, de uma para formar duas, já não é mais intérfase. Aqui já é mitose. A mitose leva mais ou menos 1 hora. Então, desde o início até formar duas no final, levam mais ou menos 24 horas, certo? Então, primeiro tem a intérfase, que demora muito para acontecer, G1, S, G2, e depois a gente tem a mitose. Lembra que a mitose tem 4 etapas? Prófase, metáfase, anáfase,
telófase. Tem até uma frasezinha bem legal que ajuda você a não esquecer as etapas, lembra? Prometa Ana telefonar. Ou prometa que Ana telefone. Prometa, prófase. Meta, metáfase. Ana, anáfase. Telefone, telefonar. Telófase. Essa é a sequência. E essa imagem que está desenhada aqui já não é mitose, ela é meiose. Eu tenho uma célula, como vocês estão vendo aqui, com 4 cromossomos simples. Aí ele duplica, passa para 4 cromossomos duplicados. Aí desses 4 duplicados, vem 2 cromossomos para uma célula, mais 2 do outro. E aí ocorre a separação das cromátides. E aí eu passo a ter 2 cromossomos simples em cada uma das células. E olha que interessante. Essa célula aqui ela é diploide. Essa aqui ela é diploide. Por que diploide? Aqui tem 4 cromossomos. Aqui também tem 4. Ah, mas são diferentes. Calma. Primeira imagem são 4 simples. Na segunda imagem são 4 duplicados. Como a quantidade não mudou, 4 mantém 4, ela é diploide. Aí de 4 ela cai para 2. De 4 ela cai para 2. Se ela cai para 2, certo? Aí o que vai acontecer? Aí você já vai ter células haploides. Tinha 4 cromossomos, agora caiu para 2 cromossomos. Então, como reduziu de 4 para 2, a gente chama meiose 1 de meiose reducional. E olha que interessante, ó. Aqui tem 2 cromossomos, certo? Aí a célula divide de novo e forma 4 células no final. 2 cromossomos, 2 cromossomos, 2 cromossomos, 2 cromossomos, 2 cromossomos. De 2 células com 2, foram formadas 4 células com 2 cromossomos. E todas elas são haploides do mesmo jeito. De 4 caiu, né? De 2 células com 2, voltando, de 2 células com 2 cromossomos, cada, caiu para 4 células com 2 cromossomos. Então a célula tinha 2 e continuou com 2. Então a meiose 2 a gente chama de equacional. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um exemplo, tá? Como se fosse humano mesmo. Tá? Aí fica mais fácil de você entender. A gente começa com 46 cromossomos. Lembrando que aqui os cromossomos vão estar em formato, né, de cromossomos simples. Aí passa para a intérfase. São 3 etapas, G1, S e G2. Ele vai continuar com 46 cromossomos, porém é cromossomo duplicado. Na intérfase duplica o DNA. Então, beleza. De 46 cromossomos, a célula se divide em 2. Metade dos cromossomos vem para cá 23 e metade também vem para cá com 23. Lembrando que aqui você tem, certo? Cromossomos duplicados. Beleza. Então, de 46 caiu para 23. Então, essa é a meiose 1, que é a meiose, alguém lembra? Eu falei ali atrás? Reducional. Aí, essas 2 células de 23, elas se dividem formando 4 células. E cada uma continua com 23. A diferença é que agora, o cromossomo vai ter, né, o formato simples. Pronto. Então, olha lá, ó. Tinha 2 células com 23. Agora a gente tem 4 células com 23. Aumentou o número de células com 23. Então, a meiose 2, a gente chama de meiose equacional. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui quem é haploide, quem não é haploide. Vamos lá. Primeira célula, 46 cromossomos, diploide. Segunda célula, 46 cromossomos, diploide. A próxima linha aqui, de 2 células com 23, elas são haploides. E as do finais são todas haploides. E Deus, o que foram produzidos aqui no final? Né? 1, 2, 3, 4. Bom, gente, essas 4 células aqui no final, elas podem ser 4 óvulos, elas podem ser 4 espermatozoides, elas podem ser 4 esporos, se eu estiver falando de plantas. Então eu estou falando de gametas. Foram produzidos 4 gametas, todos geneticamente diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma célula, um óvulo, que uma mulher liberou, com 23 cromossomos, e ele foi, olha lá, ó, fecundado por um espermatozoide que também tem 23 cromossomos, aí vai ter uma fusão, certo? E eu vou ter uma célula com 46 cromossomos. Então, óvulo com 23, espermatozoide com 23, fecunda, forma uma célula com 46. Essa célulazinha aqui você chama de zigoto, certo? Ou você chama de ovo. E vai se implantar, vai começar a se multiplicar. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, vai dobrando. Aí vai chegar num estágio chamado mórula. Você lembra disso na embriologia? Aí vai passar por um outro estágio chamado blástula, ou blastocisto, que vai se implantar no útero da mulher, na camada de sangue chamada endométrio. De blástula pula para gástrula, logo logo chega para neurula, e aí vai se formando o embriãozinho. Certinho? Joinha? Então vai lá. Mitose. De uma célula são formadas
2 geneticamente iguais. Meiose, de uma célula são formadas 4 geneticamente diferentes. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado, certo? Espero ter contribuído aí com vocês e sucesso nas provas de vocês. Valeu, grande abraço. Qualquer dúvida, estamos aí.